está começando o Ouro Fino em Campo, o programa da Ouro Fino, a empresa com o propósito de reimaginar a saúde animal. A gente começa essa edição mostrando para você os benefícios de utilizar um inoculante na hora de produzir a silagem. Quem conta tudo para a gente é o Paulo Francisco Meneguzzi, da Christian Hansen. Veja a entrevista que eu fiz com ele pelo Zoom. Bom dia, Juliana. Para mim é sempre uma satisfação muito grande poder estar aqui compartilhando essas experiências aqui um pouquinho com os nossos ouvintes, né, os nossos telespectadores. Agora, como que fala pela internet, Ju? Eu não sei mais como que é. Telespectador mesmo, ouvinte, enfim, hoje fica aí aberto, né? Chiquinho, vamos lá então. A gente vai falar sobre o processo de produção de silagem e o grande objetivo de quem faz silagem é produzir um volumoso com qualidade. Só que qualidade é um termo tão amplo, né? E eu quero que você explique o que é de fato uma silagem com qualidade. Quais características essa silagem deve ter? Uma silagem de qualidade é aquela que consegue preservar os valores nutritivos daquela roça que eu consegui produzir, ok? Então, essa é a primeira coisa, do ponto de vista nutricional, né? Para um nutricionista ou para uma vaca, vamos falar assim, ou para um boi, o principal é manter o valor nutritivo dele. Certo. E, num segundo momento, que esse alimento seja seguro, né? Seja saudável, não se é um alimento que eu coma, que o animal vá comer, né? No caso da silagem, e não faça mal para ele, né? E que, pelo contrário, permita, sim, ele expressar o potencial genético dele, tanto para a conversão de carne, quanto para a conversão em leite. Então, são esses dois pontos, Juliana, que a gente tem que lembrar. Primeiro, preservar o valor nutritivo, e segundo, que seja saudável, que seja seguro ao ingerir esse alimento, não causando nenhuma doença e principalmente não levando o animal à morte. Juliana, existem várias estratégias para a gente conseguir garantir a qualidade. Uma delas é garantir que essa fermentação aconteça de forma mais precisa, mais adequada, né? E para isso é importantíssimo nós povoarmos essa massa com aqueles agentes microbianos que vão realmente trazer a fermentação mais eficiente para que o valor nutritivo seja realmente aproveitado, ok? Seja realmente preservado, acho que é melhor falar, tá? Para que principalmente os animais que vão consumi-lo sejam beneficiados, ok? Bom, então para isso os estudiosos conseguiram selecionar aquelas bactérias que realmente são eficientes para esse tipo de processo. E aí, nessa busca, chegaram-se a alguns grupos de bactérias que melhor fazem isso. Então, existem grupos de bactérias que são melhores para o início do processo fermentativo, existem grupos de bactérias que são melhores para o final do processo, e tem aquelas bactérias que são funcionais, ou seja, que produzem algum tipo de substância que vão trazer algum benefício extra que nós queremos hoje em função dos desafios modernos que nós temos hoje na propriedade. Esses desafios são, primeiro, alimentos que por conta da característica nutritiva, são colhidos com maior quantidade de umidade. Nesses alimentos, nós precisamos sim ter algumas bactérias que controlam, por exemplo, o Clostridium. Então, a gente chama a bactéria que controla o Clostridium, é uma bactéria funcional. Existem materiais que têm altos teores de açúcar e também alto teor de matéria seca, como, por exemplo, o milho, né? Que, nesse caso, tem o quê? Uma dificuldade, quando nós abrimos essa silagem, de manter essa silagem com alta qualidade nutritiva, ou seja, ela estraga fácil. Por ser tão boa, ela estraga fácil e rápido. Então, Ju, em função disso, nós temos hoje, no mercado, materiais hoje comerciais que fazem com que a gente controle esses desafios modernos que nós temos nas propriedades.
Então, os inoculantes, resumindo, finalizando, Juliana, são bactérias associadas, e aí sim, uma dica muito boa, tomar cuidado, porque tem bactérias que não conversam bem uma com a outra. Então, sempre procurar laboratórios que fazem pesquisa e que comprovem esses resultados através de pesquisas e resultados no campo, para que vamos falar assim, esse produto realmente traga benefício ao produtor. Tá bom, Juliana? Perfeito. Então, Como a Christian Hansen, né? Que tem uma experiência enorme aí na produção de inoculantes. Justamente, são 140 anos de mercado, trabalhando no desenvolvimento de micro-organismos que trazem benefícios para o ser humano ou para os animais em produção. Ok, Juliana? Pode falar, Chiquinho. Desculpa. Não, e finalizando, então, buscar bactérias boas e bem trabalhadas para que tenha-se bons resultados. Bom, você explicou toda essa questão que envolve os inoculantes, mas aí o produtor, ele pensa, eu já tenho que gastar, né, investir no manejo, na produção ali da silagem, aí eu vou colocar mais um produto. Dá para você trazer uma continha do investimento que ele vai fazer do inoculante, mas principalmente o retorno que ele vai ter em cima desse produto? Com certeza, Juliana, com certeza. Hoje existem os trabalhos que mostram o que a gente fala de retorno sobre o investimento, né? Que são o que a gente fala no dia a dia de ROI. Então, o inoculante é uma das tecnologias que consegue se pagar, num primeiro momento, só pela conservação do nutriente que ali está. Os trabalhos mostram para cada um ponto de matéria seca que você perde, você consegue recuperar 2 com o inoculante. Perfeito. Você entendeu? Então, o que significa isso? Você perde em torno, na fermentação, aqui no Brasil, você perde em torno de 5 a 6% da matéria seca. Isso é muita coisa. Sim. Isso é muita coisa. Para cada 100 quilos de matéria seca, você perde 5 quilos de matéria seca. 100 quilos de matéria seca de silo, você perde 5 quilos. Ou seja, para cada 100 toneladas, são 5 toneladas de material. 5 toneladas de material, você pode, num dia, você pode alimentar, para você ter uma ideia, em um dia você pode alimentar em torno de bois de corte, aí em confinamento. Que o veterinário às vezes não é muito bom de conta, né? Mas se você fizer a conta de 5 toneladas, são 5.000 quilos, e cada boi come 5 quilos, então você poderia alimentar 1.000 bois, ok? Com essa quantidade perdida, né? Então, isso em 100 toneladas, né? Para você ter uma ideia. Para você alimentar 1.000 bois, você precisa de 1.000 toneladas. Então, aí você vê o tamanho do negócio que é você perder 5% desse material. No caso, quando você usa inoculante, você joga essas perdas para em torno de 2 a 2,5%. Certo. Entendeu? Por isso que eu estava falando. Então, você recupera, você paga o investimento e, geralmente, quanto custa o inoculante? Em torno de 2 a 2,5%. Então, o retorno dele é, geralmente, só na recuperação da matéria seca, no processo fermentativo, é de 1 para 2. Ok? Para cada R$1 que você gasta, você retorna 2. E aí, se você for levar em consideração a qualidade nutritiva, hoje nós temos em vacas, por exemplo, nós fizemos um trabalho na Universidade da Flórida, Juliana, que mostrou que uma silagem inoculada com Silosol VMC, uma silagem de milho inoculada com Silosol VMC, só para garantir a qualidade fermentativa dele. Okay? Nós não estamos falando ainda nem no material que vai estragar pós-retirada. E aí a gente vai estar falando no Silosol VS. Só no processo fermentativo em si, de fazer a silagem ficar com o valor nutritivo adequado. Nós conseguimos provar através de um experimento com muitos animais, que foi publicado no Journal of Dairy Science, no ano de 2008, pelo professor João... me fugiu o nome dele agora, João Daniel, desculpa, professor, um grande abraço, professor João Daniel.
que está lá na Universidade de Maringá, ele estava na Universidade da Flórida, para você ver. E aí lá eles publicaram com o professor Adesogão um trabalho mostrando que nós conseguimos mostrar um aumento de produção de leite na ordem de 800 ml, para você ter uma ideia, que é bastante coisa, 800 ml a mais em relação a uma silagem não tratada com inoculante. Isso porque principalmente foi preservado o valor nutritivo e por conta disso os animais aproveitaram melhor ele. Então, isso é fundamental. Se eu colocar isso daí numa conta de retorno, nós vamos para casa de 1:8, 1:10, às vezes até 1:30, dependendo do valor do inoculante, o valor do leite. Ok? Então, assim, hoje, sem sombra de dúvidas, às vezes, aquilo que não é visual, o animal consegue sentir, consegue retornar. Então, uma silagem boa, bem preservada, com o uso de inoculantes, sim, promove performance animal. Perfeito, Chiquinho. Muito obrigada pela sua participação. Tenho certeza que o produtor entendeu e vai começar a investir no uso de inoculantes. E o time da Ouro Fino Saúde Animal está à sua disposição para te orientar e passar todos os caminhos para isso, porque nós temos inoculantes no nosso portfólio. Obrigada, Chiquinho, pela sua presença. Pelo Brasil tem muito produtor que usa e recomenda as soluções da Ouro Fino. Sou o Edivaldo Mazeiro Soete, sou médico veterinário já há 9 anos, né, formado pela Unopar Arapongas. Trabalho com reprodução desde então, desde formado. Hoje eu trabalho na agropecuária Agrovet aqui de Manaus Rivas, trabalho aqui na Manaus Rivas e região. Sempre uso os protocolos da Ouro Fino, tanto para IATF quanto para indução de ciclicidade e tal. E eu uso e recomendo os protocolos da Ouro Fino. E agora o time de atendimento ao cliente participa do Ouro Fino em Campo, trazendo uma dúvida que chegou pelos nossos canais. Vamos ver? Olá, Ju! Olá, pessoal do Ouro Fino em Campo! Essa semana eu vou estar aqui com vocês compartilhando as principais dúvidas que chegam nos nossos canais. E uma dúvida muito recorrente sobre o Master LP, que é o nosso indectocida com 4% de vermectina, é se ele pode ser aplicado em vacas prenhes. E a resposta é sim. Você pode aplicar o Master LP em vacas prenhes, desde que você siga as dosagens recomendadas da bula do produto e também evite o estresse durante o manejo, porque o animal estressado e gestante, ele corre o risco de ter um aborto. Você fazendo essa condução mais tranquila possível, você pode sim utilizar o Master LP. Até amanhã, tchau! Essa edição termina aqui, obrigada pela sua companhia. Amanhã tem mais, eu te espero. Tchau!